Se você pensa vir para Portugal para fixar residência aqui, para trabalhar, para estudar, para empreender, você deve aplicar um visto de residência no país em que você está. Está falando de Brasil, consulado português mais próximo da sua residência. Primeira questão. Em honestidade intelectual, eu te falo que um visto ele pode ser feito por você mesmo ou você pode contratar uma assessoria. Não é um processo que obrigatoriamente você tem que contratar um advogado, mas recomenda-se que o faça, porque a informação que eles exigem não é aquela informação que está no site. Muita da documentação deriva aqui da expertise e da experiência de um escritório que sabe trabalhar e que já fez muitos cases similares aos seus. Então, mais do que nunca, principalmente nesse momento de discussão de alteração de lei, você contratar uma assessoria especializada para fazer o seu processo é essencial. Primeiro que eu preciso fazer um comentário sobre o momento que a gente vive na Europa. Não é um momento de total aversão ao imigrante, um momento em que o imigrante virou o inimigo público aqui número 1. Não é? Então, todas as leis europeias, mas vamos falar de Portugal em específico, está vivendo um momento de profunda fratura e alteração nos seus pressupostos, nos seus requisitos e nas suas decisões. Portugal, de há um ano para cá, exatamente agora em julho vai fazer um ano, que nós dormimos com a possibilidade de quem chegasse aqui se legalizasse e acordamos com as portas fechadas. Então, mais do que nunca, as pessoas têm que deixar de ficar vendo na internet esses influencers, eu fiz meu processo em tanto tempo, eu cheguei como turista e me legalizei. Isso é falácia e está totalmente desatualizado. A gente está nesse momento, nesse preciso momento no nosso parlamento, discutindo uma lei aqui em Portugal que, para além de inviabilizar completamente a chegada de pessoas aqui para se legalizarem aqui, ainda endurecem muito os requisitos no país de origem para você pedir lá o seu visto. Principalmente quando a gente fala de questão de reunião familiar e de atribuição de visto para pessoas que não são qualificadas. Portugal está num afã muito grande de atrair imigrantes altamente qualificados, jovens, e também de fazer retornar os seus filhos, os filhos e os netos dos imigrantes que estão lá fora. Então eles estão tentando aqui se adequar a uma legislação europeia, mas estão indo além. Estão a ser discutido nesse momento normas que quem conhece a lei portuguesa, como eu conheço, sabe que são perfeitamente inconstitucional. Então a gente está atento, estamos de longe não é a ver aquilo que está sendo discutido na Assembleia, para no momento oportuno, se a gente vê que alguma lei inconstitucional vai avançar, para a gente avançar também para discutir essas alterações. Então, mais do que nunca, não se aventure a vir para Portugal sem o visto adequado ao seu propósito. E o seu propósito, ele tem um visto em Portugal que se adequa àquilo que você vem fazer cá, tá bem? Seja qualquer tipo de atividade, seja nível de estudo, seja nível de família, seja nível de empreendimento, de trabalho altamente qualificado, tratamento de saúde, toda pretensão aqui em Portugal tem um visto que se adequa a ela, tá bem? A gente não está falando aqui de uma compra de um sofá, a gente está falando de uma mudança de vida, de um projeto de vida que você tem que planear, tem que se organizar e tem que colocar na mão de pessoas de confiança. E quando eu digo pessoas de confiança, não é a pessoa que diz assim, eu fiz o meu visto, eu fiz o da minha família, não. Você tem que se cercar e buscar mesmo informação. A quanto essa pessoa é advogada? E só advogados podem fazer isso, quero deixar isso muito claro. Só advogados, à luz da lei portuguesa, podem praticar atos para você, junto da AIMA, junto da conservatória, seja onde seja. É advogado? Muito bem. Está inscrito desde quando? Isso também é muito importante, porque a experiência aqui acumulada é um fator, é uma mais-valia que você não pode prescindir. Depois, você busca informação sobre aquela pessoa. Mas é uma empresa, uma assessoria, é uma empresa que está registrada? Então, é fundamental. Você não pode pegar o seu projeto de vida, como se tivesse uma questão de saúde, e entregar na mão de uma pessoa que não seja altamente especializada naquilo.
Nós temos aqui, quando a gente fala de oportunidades, a gente fala de dois polos. Área de tecnologia, sem dúvida nenhuma, altamente qualificados, mas também tem uma outra área que quase ninguém fala dela, que é a área rural. Portugal, a gente vive um fenômeno de desertificação, de despovoamento das cidades mais secundárias. Todo mundo, quando pensa em Portugal, pensa Porto, Lisboa, Coimbra, Braga. Só que Portugal tem um interior muito rico, com muitas oportunidades, com municípios desesperados para atrair famílias, para atrair jovens. Então tem muitos programas de apoio, não é só imigrante, mas a todas as pessoas que queiram se fixar no interior do país. E há muita gente já de olho nisto, não é? Que tem projetos de turismo rural. A gente consegue comprar, Marcelo, no interior de Portugal, casas maravilhosas por 20, 30 mil euros, entendeu? E com esta casa a gente consegue fazer um projeto de sustentabilidade, turismo de habitação, turismo rural, e a gente ganha aqui muitos benefícios da Câmara Municipal, da região, para você financiar o seu projeto. Há muitas regiões do país também que tem muitos apoios a nível de produção. Por exemplo, lembrar aqui de um caso aqui muito recente, que é produção de frutos vermelhos. Portugal tem muitos programas que tem esse tipo de apoio, que vem de Portugal, mas também da União Europeia. A União Europeia, ela subsidia fortemente jovens e famílias que queiram se fixar no interior, desenvolvendo projetos de sustentabilidade, projetos de turismo de habitação, turismo rural. E essa área é uma área que o brasileiro, quando pensa em Portugal, não pensa nisto. Mas as pessoas têm que ter uma convicção que nada em Portugal é longe. Então, se você pensa em se fixar no interior de Portugal, você nunca vai estar a mais de 2 horas de distância de uma grande cidade. Então, se eu hoje viesse para Portugal, sabendo aquilo que eu sei, e eu já vim há mais de 25 anos, não tenho dúvida nenhuma que eu me fixaria no interior de Portugal. E alguém ia subsidiar a minha estadia ali, e qualidade de vida, não é? Qualidade de vida que o interior tem e que muitas vezes não encontro na cidade. E também o grande problema de Portugal nesse momento é moradia. Quando a gente fala de interior, a gente não fala dessa crise de moradia. A gente está falando de casas baratas, de arrendamentos, que no Porto seria 1.200 euros e que no interior você consegue a 300 euros. Então, acho que assim, é um mar de oportunidades que nós temos no interior de Portugal.